Gente, eu tô aqui mais uma vez no Impacto ILK, muito feliz, como sempre. E hoje eu trouxe uma pessoa especial que eu conheci, maravilhosa, que eu posso dizer que eu conheci hoje, inclusive, porque eu também aprendi muito com ela. Foi muito gratificante para mim. E eu quero que ela fale sobre esse tema, que é um tema que é obrigatório, para mim é básico, é o mínimo como nós, né, como pessoas que a gente tem que ter esse olhar ligado à questão do anticapacitismo e a inclusão da pessoa com deficiência como um todo. Então, por favor, bem-vinda, Lu. Obrigada. Fale de você, se apresente. Eu estou muito realmente feliz de estar aqui. Agradeço por você ter tido esse tempo para falar aqui no nosso podcast e sobre um tema. Ele é importante, sempre vai ser. Gostaria que ele não fosse nesse nível de importância, porque significaria que nós, como seres humanos, já tivéssemos evoluído um pouco mais. Mas está tudo bem também ele ser importante, porque mostra que a gente também tem que ter esse olhar sobre essas questões. Me fale de você, quem é você, como é que você entrou nessa questão da inclusão, da pessoa com deficiência e do capacitismo? Primeiro, sim, agradecer a oportunidade de poder falar desse tema, né? Que é um tema tão atual, tão relevante, como você muito bem falou. A gente sonha e espera chegar no momento que a gente não vai precisar mais falar de capacitismo, de inclusão, porque a gente já vai estar vivendo numa sociedade inclusiva. Por enquanto, ainda precisamos falar, né? Então, eu sou a Luciane Bonfim, eu sou do Instituto AME, é uma ONG lá de Cotia que cuida de famílias de crianças com deficiência. Então, o nosso foco lá na ONG são as mães. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, então foi a partir dessa minha jornada com o Theo, que hoje tem 14 anos, né? Foi que eu aprendi sobre a importância e a relevância de trazer essas famílias e trazer à tona a pauta da inclusão. Porque, de acordo com a minha vivência com o Theo, eu fui percebendo que lá em Cotia, e eu sei que aqui também tem, em São Paulo todo, muitas instituições que cuidam das crianças, então cuidam do desenvolvimento da criança, cuidam dos aprendizados, dos ganhos que ela pode ter em face a esse diagnóstico. E isso é maravilhoso, é muito importante, que bom que tem, né? Mas eu senti muita falta de um apoio para a mãe, para a cuidadora, que era a pessoa que estava ali segurando a carga emocional, você lidar com um diagnóstico, né? Você saber de um diagnóstico é uma carga emocional muito grande, a mãe fica se sentindo... A mãe, quando nasce, a verdade é essa, quando o bebê nasce, a mãe já nasce junto ao atestado de culpa, né? E aí, essa criança, quando nasce com deficiência, parece que essa culpa e essa carga é ainda maior. Então, basicamente, são mães que pararam de trabalhar para cuidar, né, dessas crianças. A gente estava conversando há pouco que existem alguns números, algumas estatísticas que são tristes, né, para a questão da inclusão, que a mãe, ela é a principal cuidadora, ela para de trabalhar, então compromete-se renda. Existe um diagnóstico, uma estatística que fala que 72% dos casais se separam em frente ao diagnóstico, então essa mãe vira mãe solo, né? E aí, com a renda comprometida, uma criança com deficiência, ela custa de 5 a 7 vezes mais do que uma criança que não tem deficiência. Pois é. E aí, essa conta não fecha, né? Essa mãe, ela fica com o ônus aí do cuidado, a questão financeira, e a questão emocional muito comprometida. E a gente sabe que a mulher, ela é um pilar, dentro da família, a mulher ela é um pilar emocional da casa. Se a mulher está equilibrada, está bem, as coisas fluem bem. Se a mulher está destrambelhada, a coisa costuma não fluir como deveria. E eu entendo, Ami, isso é perfeito, porque você falou uma questão muito importante. A criança em si já tem umas instituições ligadas ao desenvolvimento, que é primordial, que é fundamental, que é necessário, ok. Mas junto com essa criança tem uma mãe. E trazer também, inseri-la nesse cenário, trazer informações e conhecimento que até em alguns momentos tire essa
culpa, Sim. ou ela começa a entender melhor como lidar e o que é. Eu acho que isso também facilita a inclusão Muito. do filho e a mãe também esse suporte, né? Perfeito. Então foi Então, perfeito. é exatamente isso. E assim, a gente lá tem o trabalho que a gente desenvolve, primordialmente, né? Dar acesso a essas mães para terem tratamentos com psicólogos, com terapias integrativas, então reiki, yoga, meditação, para essa mãe tomando contato com ela mesma, né? E trabalhando as suas questões emocionais. A gente chama muito essa mãe para o autocuidado, que é algo que a mãe acaba negligenciando, ela acaba dando mais atenção para as questões do cuidado com essa criança. E ela também é um ser humano que tem sonhos, né? Que tem desejos, que pode realizar muito, né? E a ideia é fazer esse resgate, dar esse empoderamento que a gente fala. Temos também ações lá que são oficinas de arte, artesanato, que dá possibilidade de renda. Então, o artesanato por si só, ele já é uma ferramenta de cura, né? Porque a pessoa está ali, é uma meditação ativa. É isso mesmo, né? é maravilhoso. E aí, assim, a partir do momento que essa mãe se interesse ou queira fazer disso uma fonte de renda, isso também é uma maneira de fazer com que as questões ali que envolvem, né, a deficiência, elas possam, enfim, ser mais leves, né? E serem famílias que vão, de fato, assim, a gente fala sobre sociabilizar, né? A família com deficiência, ela não tem muitas oportunidades de transitar no social. Não. A gente não costuma ver essas famílias em aniversários, em shoppings, né? Meu filho estuda numa escola regular e pouquíssimas vezes ele foi convidado para ir em festas de aniversário. E olha que a deficiência do meu filho é uma deficiência que é mais física, né? Não é tão cognitiva. Para as crianças que têm deficiência que envolve a questão neuro, mais ainda, esses convites não chegam. Mas aí não chega. Como é que você falou isso pra mim e realmente seu filho muito tranquilo em relação. Se ele for convidado, ele vai tranquilamente, pleno, vai se divertir. O que faz as pessoas não ou chamarem a criança assim? E você, não sei se você tem isso, mas você tem esse recorte até questão de perfil, classe social mesmo. Às vezes também você fica esquecido 2 vezes, dependendo da situação onde você tá. Né? Não gostaríamos que fosse assim, mas tô falando aqui é real. É isso. Exatamente. Assim, a dificuldade, o desafio, óbvio, quando você tem menos acesso a recurso, você é do mais simples, você depende de um recurso, de uma ajuda, né, de um LOAS, a situação tende a ser mais desafiadora. Mas a questão da inclusão, ela é para todas as classes. Né? A gente vê famílias que são ricas e abastadas, né, que criaram um parque, aí tem condição, criou um parque para a criança poder brincar, para o filho poder brincar. Um mundo paralelo, exatamente, quase, né? Porque tem o recurso. Agora, quem não tem, vai levar onde? Em que parque, né? Então, a gente percebe essa dificuldade. E eu vou te falar que as famílias, elas não... Quem vai de fora, né? Porque é como se fosse um universo paralelo. O mundo da deficiência e o mundo sem deficiência, né? Essas famílias que não convivem com a deficiência, não é nem por maldade que elas não chamam. É por falta de saber como lidar. Não sei como vou receber, se acontecer de ter uma crise, não sei se come tudo, sabe assim, não sei como lidar, então melhor não convidar. Eu já estou nesse objetivo de para organizar uma festa dá trabalho, né? Já estou pensando uma série de coisas aqui, não quero lidar com ainda vou isso. ter que lidar com mais isso, né? E eu vou te falar que em alguns casos é muito mais a atitude, né? Essa falta de consciência de que é uma criança como as outras crianças. Se você convidar, a mãe possivelmente vai. Se tiver qualquer situação, ela vai. Se você perguntar também, né? As perguntas, elas são incríveis. A gente aprende a partir das perguntas, né? Se você perguntar o que essa criança precisa, vai precisar de alguma coisa. Às vezes nem não precisa de nada muito diferente. Só precisa ter acesso, só precisa se sentir pertencente, querido, valorizado, como toda e qualquer criança. Não tem muito segredo, sabe? A gente percebe que a gente estava conversando, né, mais cedo sobre isso, que a gente foi criado e educado de uma maneira que
esse assunto ele não chegava, né? Se você não tinha um parente ou um conhecido com deficiência, você não via essas pessoas, né? Essas pessoas ficavam, até por conta da história das pessoas com deficiência, as pessoas viviam escondidas, né? E aí, o que você não conhece, a princípio gera estranheza, depois você não sabe como lidar, né? Como se comunicar, como se portar. E aí é melhor, então, virar as costas e ignorar. E como que a gente consegue? E aí entra a questão, né? A gente não pode ignorar, a gente não pode deixar pra lá. Pelo contrário, né? A gente tem que realmente incluir. Até porque vivemos no mesmo planeta tudo aqui, pra todos aqui, gente. Só pra deixar claro. Né? Exatamente. Exatamente. E aí é uma pergunta, né, também, para eu aprender, é a hora que entra o anticapacitismo como processo, porque se você pega essa mãe, que exemplo, tá, né, essa mãe que fez a festa pro filho, né, e não convidou o coleguinha que tem uma deficiência por isso mesmo, Sim. por não ter esse entendimento, ou achar que de repente não está apta para poder gerar isso. Como é que nós podemos quebrar essa bolha, quebrar essa questão em fazer isso? Seria isso, essa questão? Eu acho Ou não? Não, talvez parta do sim, não e sim, né? Não e sim, eu acho que é tão... eu acho que a gente tem que partir do princípio de, antes de tudo, né? Antes das nossas características, somos todos seres humanos, né? Então, quando a gente fala sobre ampliar a consciência, quando a gente fala sobre ter um olhar para esse outro, é olhar o ser humano que está ali, né? A maneira como a sociedade olha as pessoas com deficiência, olha a questão da inclusão, é uma maneira muito errada, que está muito condicionada, né? Que está muito pautada em estereótipo. Então, a gente olha essas pessoas com pena, com dó, a gente olha essas pessoas como incapazes, e acho que a gente precisa mudar esse olhar e se colocar no lugar. E se fosse eu? E se fosse o meu filho que não tivesse sido convidado? Como será que eu, né, agiria? Então, acho que é muito a gente cultivar a humanidade. Acho que é essa, sabe? Acho que esse é o caminho. A partir do momento que a gente cultiva essa humanidade, a gente vai olhar para o ser humano e a gente muitas vezes, né, não vai saber como agir, mas a gente vai perguntar e a gente vai considerar. Essa é a nossa luta lá, sabe? Para que as pessoas com deficiência sejam primeiro vistas como pessoas. Perfeito. E depois vem a questão da deficiência, que é a dificuldade. Então, eu não vou deixar de convidar essa pessoa para comemorar o aniversário do meu filho. E aí depois, para que essa pessoa esteja lá, eu vou precisar de alguns recursos, talvez vou perguntar o que é, né? E talvez esse recurso seja só uma questão de adaptação. Se é uma criança, por exemplo, com autismo, que tem bastante sensibilidade auditiva e mesmo visual, eu vou preparar um cantinho e falar para mim dele, se precisar, você pode vir nessa sala, fica aqui, tranquilo. Tô aqui com um abafador de som, né? Então, se a sua criança precisar, tá aqui disponível. Essa mãe vai se sentir tão bem recebida, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, porque assim, se você faz pela a criança, você está fazendo pela mãe. Aonde o meu filho não cabe, eu não vou. Aonde meu filho é benquisto, é querido, é cuidado, está sendo visto quanto ser humano, ali aquele lugar me ganhou. O coração sorri, né? É isso, então acho que não precisa muito, é mais esse exercício mesmo de se colocar no lugar, sabe? E você falou, você está explicando, foi perfeito, e você falou que pergunte. Você está falando, pergunte. Muitas vezes a gente não precisa ter todo um nível de conhecimento. Isso que você acabou de falar. Pergunte, mãe, se for criança, né, como é que a gente pode fazer, ou para a pessoa, ou para o jovem, exatamente. ou para, né, uma criança de 10 anos hoje, filho, quer comer? Mesma coisa, vai perguntar para a mãe, mesma coisa, você quer? O que você quer? Não, tia. Enfim, é perguntar, é entender, e eles estão sempre disponíveis, né? Eles querem. E ninguém melhor para ensinar, né, do que eles vivem, né? Então eles vão realmente responder. E eu acho que é um movimento tão gostoso, sabe? Porque assim, até esse perguntar é uma forma de você se interessar por essa vida. Verdade.
por essa pessoa, por esse potencial que essas pessoas são, né? E eu acho que é isso, assim, a questão da inclusão, ela realmente tem muitos desafios, né? A gente falou sobre as barreiras que impedem as pessoas de estarem, né, inclusas, e são muitas as barreiras, mas acho que uma das mais, talvez, relevantes e importantes que a gente possa quebrar é essa barreira atitudinal, né? Eu não ter medo, eu até, inclusive, me desafiar, porque a gente, enquanto... aí estou falando, né, no modo geral, quando a gente está em face a algo que é desconhecido, que a gente não está habituado, nunca viu, não está acostumado, que é o caso das pessoas com deficiência, quando a próxima vez, né, quero fazer um convite, então, né, para os nossos ouvintes aqui, né? A próxima vez que você encontrar uma pessoa com deficiência, que você tiver a oportunidade de socializar, conversar com essa pessoa, faça. O seu íntimo, a sua natureza vai pedir que não, porque você vai achar que você não está pronto para isso, que é muito desafiador, que você não sabe como lidar, como conversar, o que perguntar. Simplesmente se interesse por essa vida. Vai ser uma troca muito rica. Essas pessoas vão poder te ensinar muito, você também vai poder ensinar para essas pessoas, e a gente vai, dessa maneira, desconstruindo aí essa sociedade que é tão capacitista, né? A gente estava falando há pouco que somos todos capacitistas em desconstrução. Então, vamos desconstruir o capacitismo, né? E fazer acontecer de maneira fluida. Dá para fazer, né? É muito mais nos desafiarmos, né? Nos colocarmos frente a esse desafio e mostrar interesse pelo ser humano incrível que tem ali. E as suas potencialidades. Não olha o que falta. Olha o potencial. É assim que a gente gostaria de ser olhado sempre, não é? Sempre. É assim que a gente tem que olhar para todas as pessoas. Ai, maravilhoso, Bom. Isso foi... Olha isso. Né? E nós do ILK estamos aqui justamente para tentar, como ser humano e como instituição, sem fins lucrativos, com esse foco mesmo de desenvolvimento, né, da sociedade, da comunidade, no nosso caso, né, potencial para pessoas pretas, e a gente quer trazer essa questão da inclusão. Primeiramente, para nós, foi um treinamento para a equipe ILK, então é importante. Eu fiquei muito feliz. Muita coisa ali, gente, a gente não sabe tudo mesmo, e muita coisa aprendi, ou muita coisa tinha dúvida. Tem coisas que eu não fazia a menor ideia, então hoje eu me considero um pequeno passo, e vou buscar, porque também cabe a nosso papel buscar a informação, mas só o fato de ter informações mais específicas e mais técnicas, né, num olhar, isso aqui para o ILK foi para a gente foi agregador, porque a proposta nossa é ser, enquanto instituição, nós enquanto membro, porque a instituição ela existe, parece que é alguém, não, ele é feito por pessoas, somos nós. Então a gente quer ser melhor para poder aplicar, e eu estou aqui realmente agradecendo bastante a sua vinda, e obrigada por aceitar o convite, porque a gente, né, eu que não sou culpa nem nada, já aproveitei, a gente já está fazendo podcast para dividir com vocês, porque também esse é o nosso papel. Verdade. E Lu, para finalizar, eu sei que está corrido, você tem que voltar, vai subir para tua casa, e fica à vontade, fale o que você tem, alguma coisa que você queira falar na prostituição, um convite, fica à vontade. Quero agradecer essa oportunidade. Foi uma tarde assim primorosa, né, de troca. Foi uma troca muito rica e muito potente. Eu já cheguei aqui assim mega animada, porque o fato de poder falar sobre o assunto e mais do que falar, ter pessoas que estão interessadas em aprender, acho que isso é um movimento tão importante. Então, eu já vim assim, né, maravilhada. E aí, chegando aqui, assim, a recepção de vocês, a maneira, né, como vocês prepararam todo o ambiente, o espaço aqui, gente, é maravilhoso, tá lindo, você percebe amor, percebe cuidado. E me alegra muito porque, assim, eu acredito, como a gente estava conversando anteriormente, no trabalho em rede, né? Eu acredito nas parcerias, eu acredito que quando a gente soma o conhecimento, né, a causa do mundo ganha, né? Porque a gente estava falando, como que eu vou concorrer? Não tem cabimento a gente, uma entidade concorrer com a outra, porque a gente está batalhando pela melhoria do mundo, né?
E quando a gente fala de inclusão, então, a causa preta, ela precisa de inclusão, né? Assim como as pessoas com deficiência. Então, eu acho que é incrível essa oportunidade. Quero voltar outras vezes. Convidado oficial da registrado. Né? Quero assim, que a gente realmente possa estreitar cada dia mais essa parceria. Me coloco à disposição. O que vocês precisarem, a gente também, eu senti que... E a gente também. Exatamente, eu sinto isso, eu sinto que é recíproco e eu quero muito realmente cultivar essa amizade, né? E essas trocas, porque é sobre isso. No final das contas, a gente é sobre ter um mundo um pouco melhor para se viver, né? E se a gente puder dar a mão e fazer isso em conjunto, fica mais leve. E eu, assim, super admiro o trabalho que vocês realizam aqui. Vocês tocam muitas vidas. A gente está aí no mês, né, da consciência negra, né? Sim. Que é o mês onde se fala muito a respeito, milita-se muito, né? Mas eu sei que vocês é uma instituição que prega isso o ano inteiro. E que faz isso com maestria, porque faz não só militando, mas militando da melhor maneira que tem, que é sendo feliz, que é valorizando, sabe assim? Que é botando pra cima, que é mostrando o potencial. Então, eu fico muito, muito feliz. Isso só vem a agregar, acho que é uma soma, né? Estou muito feliz mesmo. Tomara que eu volte logo para a gente poder continuar somando. Com certeza, trocas aqui. Né? Sempre verão. E parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, é louvável, é admirável. E bora aprender um pouco cada vez mais. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço. Mesmo, pelo convite, simpática, maravilhosa, inteligente. Eu só tenho que agradecer. Terminamos aqui o nosso podcast. Obrigada pela participação. Quem não segue, aperta aí para seguir, toca o sininho, acompanhe, porque é importante. Sim. Obrigada.